suas vielas sobem, descem, vivem cidadãos brasileiros. Em casas improvisadas, sem projeto de arquiteto e de engenheiro, homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras que no dia a dia procuram ganhar o pão e um teto. Pessoas que convivem com a precariedade na infraestrutura. Falta luz, água, tratamento de esgoto, coleta de lixo. Se na panela às vezes falta comida e na cama o cobertor, do lado de fora muitas vezes sobra violência. Mas há espaço também para boa convivência, para solidariedade, para criação. Esses lugares foram o berço do samba, do funk, do rap. Na ausência do Estado, produziram dinâmicas próprias e nem todas bem-vindas. Em muitas comunidades, a lei é outra, o poder é outro. Tem até lugar com outra moeda. Algumas políticas públicas têm se dirigido a esses territórios, nos quais seguem em ebulição seus peculiares caldos culturais e sociais. Aqui e acolá acontecem urbanização, regularização fundiária e pacificação. Debater ações necessárias para garantir o direito à moradia em um ambiente urbano apropriado, com acesso aos serviços públicos, é ajudar a promover a melhoria na qualidade de vida dos mais de 50 milhões de brasileiros que vivem em favelas. Por um país cidadão. Por isso, melhor e mais justo. Essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim. Lá também se sabe amar. Todo mundo é irmão. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje volta a olhar para a necessidade de transformação nas favelas brasileiras para promover cidadania. Para essa conversa, convidamos Maria Isabel Ferreira dos Santos, líder comunitária há mais de 20 anos na Favela Naval em Diadema. Manuel Otaviano da Silva, coordenador do Movimento Sem Teto de Heliópolis. Suzana Pasternak, arquiteta e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E Márcio Valle, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema. Sejam todos muito bem-vindos. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Assentamento Humano, o ONU Habitat, aponta a diminuição de moradores em favelas em muitos países, entre eles o Brasil. Na última década, o número de favelados aqui recuou em cerca de 10 milhões e meio. O número relativo passou de pouco mais de 31% da população para 26,5%, 26,4% da população. Esse avanço é atribuído por especialistas à melhoria de medidas institucionais, como a criação do Ministério das Cidades e a aprovação, em 2010, da emenda constitucional que inclui a moradia entre os direitos fundamentais do brasileiro. E também a medidas econômicas, como a melhor distribuição de renda, subsídios para a compra de materiais de construção, entre outros, né? Mesmo assim, ainda temos um longo caminho a percorrer. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios para garantir moradia digna a esses brasileiros que estão nessas condições? Quais são os principais desafios para a gente começar ou continuar a ampliar o pagamento dessa grande dívida social que o Brasil tem com grande parte dos seus habitantes? Suzana, começando pelas moças. Suzana, bem-vinda. Obrigada. Olha, de cara eu estranhei os números que você colocou. Eu não diria que no Brasil tem 1/4 da população favelada. Isso depende um bocado da definição de favela que você tem. Pelo IBGE, os dados de 2010 não tem ainda, a gente tem 5% só, e não 25%, uma diferença bem grande. Então, isso já é estranho. O IBGE é uma fonte fidedigna e considerando favela como ocupação, vamos dizer, ocupação de terras por invasão, se permite o termo. Então, isso já é estranho. De qualquer forma, o que a gente tem, inclusive o déficit habitacional brasileiro, o déficit diminuiu por 1000 razões. Um pouco por melhoria de renda e um pouco pela própria forma de elaborar o conceito de déficit que mudou. Então, não é que o déficit diminuiu, mas a gente mudou o conceito de déficit. Sim. Então, deu uma quebra numérica. Se você quiser, posso explicar isso aqui. Claro, por favor. No conceito, rapidamente. Bem rápido. No conceito de déficit, tinha habitação precária, que é habitação precária, aquela habitação que realmente se destrói. O lobo mal sopra, ela cai. E habitação por coabitação involuntária.
Era só por coabitação. Coabitação quando tem duas famílias na mesma casa. A coabitação nem sempre... Duas ou mais famílias. Duas ou mais, é. A coabitação nem sempre é involuntária. Então, se fez uma pesquisa de campo, se fez em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde se viu que dessa coabitação, uma boa parte dela era voluntária. São estratégias de sobrevivência que as pessoas armam e a casa é grande. Então, com isso, se cortou um bocado do déficit. Quer dizer, se mudou um pouco o conceito de déficit. Agora, a favela... Se aprimorou nesse sentido. Se aprimorou. Não é uma maquiagem. Não, de jeito nenhum. Olha, quando eu comecei a trabalhar com déficit, o conceito de déficit era uma coisa enorme. Então, havia quase metade dos brasileiros em déficit habitacional. O conceito era estratosférico, era louco. Hoje em dia se procurou... O conceito pode não estar correto, mas você sabe do que está falando, pelo menos. Mesma coisa de favela. Quer dizer, você me dá uma estatística de 1/4 da população brasileira em favela, eu caio dura. Não é o que eu estou acostumada a lidar. É muito. Quer dizer, aqui em São Paulo, aqui nós estamos em São Paulo, no município de São Paulo, o percentual de população vivendo em favela é definida como invasão de terra. O percentual é na base de 10% a 12%. Depende agora dos dados do IBGE de 2010, que ainda não saíram, para a gente poder ter uma Você vê, são dados que a pesquisa do programa fez, são dados que estão aí rolando na mídia, enfim, devem estar incluindo outras variáveis além da favela. Exatamente, né? Outras alternativas habitacionais, que a gente tem diversas alternativas habitacionais, vamos dizer, que são usadas popularmente e que não são favelas, e são alternativas bastante deficientes. Tem habitação coletiva de aluguel, que é o cortiço, tem invasão, que é a favela, tem habitação precária de periferia, tem invasões de prédios acabados, enfim, tem uma série de... Somando tudo isso, você tem ideia do que a gente está falando? Eu acho que somando tudo isso, para o município de São Paulo, dá 1/4. Ah, talvez seja esse número. Acredito que veio daí a diferença. Agora, a habitação precária de periferia é uma habitação comercializada, ela não é invadida. Bom, na favela também tem habitação comercializada. Mas é de terreno comercializado, vamos dizer, legalmente, apenas em loteamento irregular. Maria Isabel, como é que estar no movimento, à frente, na liderança de um movimento na favela naval de Diadema, lutando por vários anos por melhorias nas condições de vida, do ambiente de habitação de vocês? Como é que vocês têm visto isso? Como é que você vê essa questão no Brasil, essa dívida social? E como é que vocês estão enfrentando isso? Olha, no começo é difícil, né? Porque é uma luta grande para chegar onde a gente está. Há 30 anos que eu moro ali, 32 anos, hoje, com a luta da população, todas unidas, porque favela é uma coisa, eu gosto, porque todo mundo é unido ali. Apesar que todo mundo fala coisas assim, que não é muito legal, mas ali existe união. Quando eles se reúnem, eles vão à luta até conseguir, como nós estamos aí com o projeto do PAC. Hoje, o que era uma favela, hoje eu não considero ali uma favela mais, né? Para mim, nossa... Porque as áreas estão organizadas, há equipamentos públicos, há saneamento, há, enfim, arruamentos, há luz, água. É isso? Porque quando eu fui morar lá há 32 anos, lá não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha nada. Era 10 barracos e foi invadindo, e hoje para mais de 2.000 pessoas, né, mais ou menos, nos barracos. Manuel, antes do Márcio, que é secretário de Habitação em Diadema, onde está a favela naval, falar disso, eu queria trazer você, está lá no movimento de Heliópolis e tal. Maria Isabel falou uma coisa, eu queria que você entrasse nessa questão, e vocês, né, todos. Começando por você, que ela fala uma coisa de assim, eu gosto da favela. E a favela tem essa ambiguidade, né? Tem essa duplicidade, seja no imaginário, seja na vida das pessoas. Porque é muito comum a gente ver comunidades inteiras dizendo, esse aqui é o meu lugar, é a minha comunidade e tal. Eu quero que ela melhore, eu não quero sair daqui. Não é que eu goste de viver em situação precária, mas eu quero regularizar, melhorar essa situação, transformar isso aqui num negócio digno e continuar aqui por conta do que eu conquistei de cultura, de relações comunitárias, de solidariedade e de outras coisas. Como é que você vê essa duplicidade, né? De um lado, uma situação precária, às vezes com muita violência, a gente vê na televisão, na mídia em geral, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, agora com a pacificação. Mas, ao mesmo tempo, tem lá coisas que muita gente construiu e que não quer abrir mão, quer lutar por aquilo e melhorar aquilo, né? Eu acho que a favela é um problema social e que a grande mídia ela vê isso, às vezes, como uma escolha.
Ninguém escolheu viver numa favela. E a discordância quando ela fala de invasão, porque nós vemos isso como ocupação. Então o terreno estava vazio. O ponto de vista meu não é invasão, é ocupação. Uhum. E aí, por exemplo, no Heliópolis, que eu estava falando, é a maior favela essa é uma de São posição Paulo. Política, né? Porque uma invasão seria algo violento, seria algo contra a propriedade algo, de alguém. Se eu ocupar esse estudo, quando já tem alguém dentro do estudo. Sei. Da hora que aquela propriedade não está tendo nenhuma utilidade, eu acho que os movimentos têm que ocupar. E o Heliópolis nasceu não de uma grande ocupação, ele nasceu quando o Maluf era prefeito biúnico, que trouxe 120 famílias. Paulo Maluf, prefeito de São Paulo. Prefeito naquela época. E trouxe, inclusive, a nossa presidente hoje da UNAS, ela veio daquela demanda. Era um terreno muito vazio e foi várias ocupações ao longo do tempo. E hoje a grande briga que a gente faz lá é muito mais por a regularização fundiária, que é uma demanda que tem que ser feita, e a prefeitura em vários momentos assinala que vai fazer, mas não faz. E por essa questão da melhoria, por exemplo, nós da UNAS temos 10 creches. Parece muito. A UNAS é a União de Lucro e Associações de Moradores de Heliópolis São João Crime. Ok. Nós temos 10 CCA. Nós temos um trabalho voltado para que a criança e o jovem não entrem no mundo do tráfico. Essa é uma das metas. Eu, por exemplo, poderia hoje não estar na frente do movimento de moradia, mas eu acredito que enquanto tiver uma pessoa sem moradia, num país com essa dimensão de terra, nós não podemos fechar a boca. Nós temos que ir para a rua e fazer... Eu, por exemplo, eu acho que essas ocupações que os movimentos têm feito, não invasão, ocupação, tinha que ocupar todo dia. Ocupar todo dia, porque se você compara o salário mínimo com o que se paga hoje de aluguel, o pobre de um assalariado ele nunca vai ter a casa própria. Mesmo hoje, vendo que Minha Casa Minha Vida, que é um avanço, e aí foi falado, por exemplo, eu tive em todas as conferências que o Lula fez, eu acho que o avanço, o Ministério da Cidade, ninguém nega isso. Agora, eu acho, por exemplo, que quem ganha de 0 a 3 salário mínimo tem que ser subsidiado. Porque não vai conseguir a casa na sua totalidade se não for subsidiado. E aí tem que fazer vários ajustes. Eu acho que, por exemplo, o movimento de moradia, no seu total, ele pensou o tempo inteiro só na habitação, ele não pensou em infraestrutura, que nem a área de lazer e outras, e hoje estão pagando o preço caro por isso, e hoje estão revendo. Por exemplo, o Fundo Nacional de Habitação foi uma luta que a gente conseguiu, e que o fundo que não tinha fundo, quer dizer, é uma contradição. E aí eu acho que tem algumas coisas que é para rever mesmo. Por exemplo, o PAC hoje. Não dá para negar, até os adversários políticos têm que dar a mão. Agora tem que fazer ajuste para melhorar. Por exemplo, na favela... Tem que aprimorar o programa. Tem que aprimorar em algumas coisas. Eu acho que tinha que ter causa muito... Quando o BID fez aquele projeto que veio para São Paulo... BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele tinha uma causa que dizia que tinha que ter participação de 51% para decidir. Qual que é, para mim, a coisa mais grave? É o governo passar o dinheiro para o governo do estado e para o município, e muitas vezes ele não dialoga com os movimentos. Diretamente com o movimento. Ele faz do jeito que ele pensa. E aí a grande invasão das favelas é exatamente porque a casa que eu penso não é a casa que meu amigo pensa, não é a casa que ela pensa. Então os arquitetos têm que também ver de uma outra forma. Os projetos vêm acabados e empurrados de goela abaixo para os movimentos. Então vamos ouvir um gestor público aqui, botar o Márcio na conversa, senão o Manuel fala o resto do bloco. Márcio, bem-vindo. Na qualidade, inclusive, de gestor público, lidando com essa questão e outras, né, na área de habitação, desenvolvimento urbano, enfim, queria que você se posicionasse sobre essa questão. Eu acho o seguinte, Tuto, nós temos, na verdade, quando nós estamos falando de uma dívida, né, do Brasil, nós estamos falando de uma dívida histórica, né? A gente fala muito do déficit habitacional, são 7, são 8, são 10 milhões de habitações. Eu acho que a questão habitacional, ela é um problema, claro, a falta da unidade habitacional é uma questão, mas nós temos um déficit de cidade no país, né? Nós temos um déficit que vai além da moradia. Morar não é simplesmente estar numa casa, certo? Você não habita 4 paredes, você habita um município, você habita o seu bairro, a sua região. Então, assim, eu acho que nós temos um caminho de construção do resgate dessa dívida. Acho que nós estamos construindo esse resgate, né? E como disse o Manuel, dona Isabel, o PAC é
assim, do ponto de vista do gestor público, o PAC é uma revolução. Nós temos como, nunca houve nesse país, um volume de recursos destinado diretamente para políticas de habitação de interesse social que é importante e é capaz de transformar realidades, né? Agora, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade e qualificar, precisamos qualificar muito essa intervenção. Quer dizer, a política habitacional é fundamental, nós precisamos produzir unidades, sim, e em número significativo. Minha Casa Minha Vida está aqui para responder uma parte dessa questão, mas nós precisamos qualificar as nossas cidades, nós precisamos levar cada vez mais, isso, acho que o conceito é esse, levar cada vez mais cidade para dentro dessas áreas. Quer dizer, nós precisamos ter equipamentos públicos, nós precisamos ter espaços de lazer, nós precisamos ter um acesso adequado. Saneamento básico, Exato, iluminação pública, simplesmente, equipamentos públicos não é variados. apenas a infra básica. Uhum. Né? A infra básica, nós conseguimos garantir em muitas situações, né? Com processos de urbanização que são processos de sucesso. Né? Com saneamento, com pavimentação, com redes de energia, com com acesso, uhum. Né? Uma acessibilidade básica. Agora, eu acho que nós temos que dar um passo adiante. E o passo adiante é garantir equipamentos públicos, garantir espaços de convivência, transporte adequado. Exatamente. Há um conjunto de investimentos. Quer dizer, nós precisamos articular cada vez mais esses investimentos que estão sim disponíveis, né, para que a cidade efetivamente abrace, né, esses territórios. A gente precisa garantir que a cidade chegue às favelas. Né? Eu preciso fazer um rápido intervalo e já a gente volta com o segundo bloco e com a continuação dessa conversa.